Bom dia, Distrito Federal, Tocantins, meu estado. Bom dia, Brasil. Hoje o tema, né, começando essa semana, depois de uma turbulência, né, que a gente está vivendo aí, estamos em processo. Eu quero falar, como educadora, como profissional da educação, eu quero falar sobre bullying, né, e também, independente, né, de religião, eu vou na palavra de Deus que fala que tem uma mensagem especial para crianças e jovens, que fala lá em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando estiver velha não se desviará dele. Isso fala tanto da palavra de Deus, dos ensinamentos do céu, do reino de Deus, como fala também de caráter, como fala de educação, de valores que têm que ser estabelecidos em casa, ensinados em casa pelos pais. Porque a criança, como eu já falei aqui, até os 7 anos ela forma o seu caráter, tem o seu caráter formado. E a partir dali já é mais difícil fazer o conserto, né? E também tem uma palavra muito interessante para os jovens na Bíblia, que é assim: jovens, vos escolhi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. E o que a gente vê na nossa geração, principalmente no Brasil hoje, é o inverso. Quem é que está vencendo? Qual é o maior número hoje que morre, que está atolado nas drogas, que está na dependência de remédios, que está aí, sabe, padecendo, que são assassinados? São os jovens. Então é sinal que o reino de Deus não está sendo estabelecido como deveria estar. Então eu vim hoje para falar de bullying, porque bullying virou um boom tão grande. É horrível mesmo. O bullying quer dizer, né, são provocações, são as pessoas tratarem as outras com pejorativos. E no resumo, eu gosto de usar o português nessas horas, que bullying, na verdade, é o nosso, na época nossa, a gente chamava de provocar o outro, sabe? Diminuir o outro. A gente tem uma expressãozinha bem roceira, né? Das pessoas assim que não tem estudo, que na minha época falava, fulano tá caçando em tica. Então, é isso, é provocação, sabe? Igual a gente está vivendo também nesse processo agora, dizer para as pessoas: você é pobre, agora você não vai poder pagar uma faculdade, você é isso, você é aquilo. Então nós temos que acabar com essa palhaçada desses rótulos, porque a Bíblia, as palavras que Deus se dirige a nós é como filhos, filhos amados, menina dos olhos de Deus, profeta de nações, abençoados. Jesus foi chamado de Beelzebu, chefe dos demônios, herege, glutão. E Jesus nunca foi para se defender, ele não precisava disso porque ele era sarado. Então, pessoas saradas têm que ajudar a sarar outros. Agora, isso é um processo. Eu, por exemplo, posso hoje ser uma pessoa tida como forte, mas ninguém sabe. Quem viveu lá na minha infância, junto comigo, né, na época de estadual, lá em Araguaína, do ensino fundamental, ou no integrado em Araguaína, na época do ensino médio, sabe quantos bullies eu sofri? E coisas assim, o dia eu falo que vai ter um filme ou vai ter um livro ao meu respeito e as pessoas vão ficar chocadas, porque tem coisas que não dá para colocar em 8 minutos, 5 minutos. E por isso que eu faço pausadamente. Mas os meus apelidos mais lindos naquela época era muito comum chamar os outros de macaca seca. Porque a pessoa era muito magra, macaca seca. Agora hoje, se alguém fala pro magro, não tem problema. Se fala pro gordinho, já é bullying. Eu era chamada de pão branco, porque meu pai tinha uma padaria. Então os meninos, pão branco. Porque eu era mais clarinha. Minha família, como eu falei, meu avô é negro, minha mãe é negra. E a gente nem fala moreno, porque aí você tá se auto com preconceito. É negro mesmo, né? De cor escura. Qual o problema? Então me chamavam de pão branco. Se alguém chamar alguém de pão branco, não tem problema. Se chamar alguém de pão preto, aí vem a revolução. Chamavam-me... Olívia Palito já é uma geração mais... já perto do ensino médico. Eu era muito magrela. Eu queria ser Olívia Palito hoje. Então, esse é bonitinho. Olívia Palito, do Popeye. Os mais jovens não vão saber, talvez. É um desenho animado. O que mais? Meu pai era dono de panificadora e quando ele perdeu a política, né, em 76, aí nós quebramos, assim, ele perdeu a padaria e tal, e no colégio falava assim: seu pai deu tanto pão para ganhar voto, que perdeu, e
coisas assim, né? Hoje eu morro de rir dessas palhaçadas, então. E meu pai, o nome dele, porque no Maranhão, no Nordeste em geral, tem muitos nomes que eles chamam santos, né? E meu pai chama Raimundo Pantaleão, chamava, porque ele já faleceu. Então, ele era muito bravo, muito sério. E os meninos chamavam, olha a filha do Espanta-Leão. Detalhe também, tinha um bolo no Nordeste, tem um bolo que chama cacete, bolo cacete. E meu pai tinha esse bolo na panificadora, né? Porque o Tocantins, como eu falo, o norte goiano era muito, tem muito maranhense. Então, o apelidaram ele de Raimundo Cacete. E o meu, qual era? Cacetinho. Nelson Cacetinho. E aí vai. Ontem um amigo meu que mora no Sul, fez ensino médio, me descobriu nas redes sociais. E ele me mandou umas mensagens no WhatsApp. Aí eu falei, nossa, amanhã eu vou falar sobre bullying. Vou contar o apelido que você me colocou no ensino médio quando eu jogava vôlei. Porque assim, a gente teve a fase, né? Acho que todo mundo que é da minha geração, que usava aqueles cabelos de tupete, aquele horrível, né? Mas todo mundo usava. No meu casamento eu falo, meu Deus do céu, né? Como é que um gato daquele príncipe casou comigo? Mas assim, ele não via o exterior, ele via, né, o meu jeitinho. Então, era cada apelido. Aí eu falei assim, eu vou contar o apelido que você me deu. Aí ele falou assim, pelo amor de Deus, não faz isso, que é horrível. Falei, pois é, mas voltando ao assunto, gente. Hoje eu falo isso sorrindo, porque não vou falar que isso lá na minha infância me machucou de alguma forma. Só que, graças a Deus, que eu fui liberta disso. E hoje eu posso ajudar outros dizendo, nós não podemos supervalorizar demais isso. O professor numa sala de aula, quando vê uma situação dessa, você tem que abafar ali, repreendendo com amor aquele que fez e levantando o outro que foi ferido. Porque isso pode marcar para sempre, dependendo do grau que se dá, a importância que se dá, a ênfase que se dá. Igual eu falo, quando eu vejo menino dando birra, eu falo, deixa pra lá, daqui a pouco passa. Agora você fica assim, ai, tadinho, como os pais, a maioria hoje, né, os pais velhos, que estão ficando pais depois dos 30, e viram uma geração mimada, fraca. Nós nunca vimos uma geração tão fraca, tão dentro dos consultórios, meninos se enforcando dentro de banheiro, de colégio caro, porque o pai quer que faça medicina. Atentos, viu, pai? Estou falando de coisas que eu sei, só não vou falar para não expor. Tem coisas demais que se a gente fosse falar, nós temos que acordar, temos que fazer uma geração forte, uma geração sem rótulos. O nosso Brasil hoje está dividido, todo rotulado. Então, esse assunto bullying é muito especial, mas o professor tem que se aliar, aliás, os psicólogos, os psicopedagogos têm que se aliar ao professor, porque o professor também é, de certa forma, atingido. Eu dei aula numa escola de classe média alta aqui em Brasília, que no segundo ano, que é a primeira série do Fundamental 1, eu entrava, a professora geralmente não saía. Às vezes eu falava, não, pode ir, eu dou conta, eu consigo comandar sozinha. E o menininho virou para a professora, ela chamou a atenção dele, eu já sabia o histórico do menino, que a mãe vivia lá, enchendo o saco das professoras. E aí ele virou para a professora, que era bem fofinha, né? E falou assim, você além de gorda e pobre, você é feia. Aí eu fiquei chocada quando eu vi aquilo ali. Aí eu falei, quem falou isso para você? Uma criança de primeiro ano, segunda série, segundo ano, primeira série antiga, tem o que, 7, 8 anos. Ele falou assim, minha mãe. Então, esse assunto bullying é muito profundo. Mas eu queria deixar aqui na palavra de Deus umas palavras de reforçar que a gente não pode olhar para isso, tem que olhar para Deus e colocar os ensinamentos para eles serem fortes. Lá em Provérbios 23, 7, fala assim, assim como você imagina sua alma, assim você é. Então, o inimigo usa a mente da gente para toda hora tá lançando uma crítica, lançando um pejorativo para a gente pegar aquilo ali e absorver. E se eu começar a achar que eu sou aquilo ali, eu vou morrer assim. Não vou falar que não foi difícil para mim, mas hoje eu falo essas coisas aqui, eu morro de rir. Lá em casa, quando a gente se reúne, a gente fala essas coisas, ri, sabe? E eu não tenho menor, se alguém hoje me chama, Nelson Cacetinho, tem mais um, né, o Cid.
Porque meu nome é Nélcia, né? Tinha um veneninho que as mães colocavam na cabeça das crianças para matar piolho. Neucide e outros. E o do meu amigo eu vou falar depois. Então, vou finalizar essa mensagem, né? Se Deus me orientar para fazer mais uma depois, eu vou fazer. Mas eu vou deixar uma palavra que tem em 1 Coríntios 7:22, que diz assim: foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez ao jugo de escravidão. Jesus nos fez livres. Livres aqui na alma. E a gente precisa, mente é alma. As nossas emoções, é onde o inimigo ataca. Então nós precisamos trabalhar muito forte isso nessa geração, porque é uma geração fraca. Tudo que você fala vira um boom e a mãe vai lá e briga e fica contra a escola. Pais, é hora de você se juntar com os professores, com a equipe pedagógica, com o ambiente que o seu filho estuda. Eu passo aqui, eu moro num lugar nobre em Brasília, assim, médio, classe média, mas é um lugar muito gostoso e tem as melhores escolas. Eu passo, tem dias para ir para o trabalho, que eu vou a pé, ou para ir para o supermercado, tem duas escolas muito famosas, e eu vejo os palavrões que aqueles meninos estão falando na porta da escola, que eu falo, pelo amor de Deus, isso aqui são os riquinhos, os filhos dos chiques. Olha a boca desses meninos. Então não vamos colocar que é só na escola pública que tem sujeira, que tem menino mal educado. Não, porque não é. Pais, fiquem atentos, porque nós temos que dar valores e não só coisas. Não só telefones, sabe? Colocar na escola e deixar que a coisa tá lá. Não é assim. Então, bom dia para vocês, em nome de Jesus. E se Deus me orientar, eu volto outro dia, em outra oportunidade, falando sobre bullying. Nós temos que gerar uma geração que vai mudar esse país. Porque nós estamos doentes, o Brasil está doente. Mas o remédio chama-se águas purificadoras, que vem do reino de Deus. Amém?